Artigo 274. O Tribunal ou a secção única, se assim o requerer o interessado, poderá incidentalmente declarar-lhe o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos com o erro judiciário. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil de primeiro grau, responderá o querelante quando se tratar de ação penal privada ou a fazenda pública quando a ação penal for pública. Parágrafo 2º. A indenização não será devida se o erro da condenação no todo ceder no todo ou em parte de ato ou falta imputável ao próprio peticionário, como confissão voluntária, revelia ou ocultação de provas. Artigo 275. Ao processo revisto juntar-se a cópia do acórdão que julgar a revisão e, quando este for modificativo da decisão condenatória, remeter-se-á uma via ao juízo da execução. Capítulo 9 da representação por indignidade para o oficialato e perda da graduação de praça. Artigo 276. Os procedimentos oriundos dos conselhos de justificação em que se questione a dignidade para o oficialato de oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá, ou se requeira a perda da graduação de praça daquelas corporações, serão julgados pelo Pleno do Tribunal de Justiça, de cuja decisão não caberá recurso. Artigo 277. Distribuídos os autos, o relator determinará a citação do representado para, em 5 dias, apresentar alegações. Parágrafo 1º. A citação se fará na forma estabelecida no Código de Processo Militar. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo sem manifestação do interessado, terá designado defensor. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo sem manifestação do interessado, será designado defensor. Parágrafo 3º. Oferecidas alegações de defesa, os autos irão ao Procurador-Geral de Justiça, que dará parecer em 5 dias. Parágrafo 4º. Concluídos os autos em 10 dias, o relator em 10 dias pedirá a inclusão em pauta. Artigo 278. É facultado ao Ministério Público e ao representado sustentação oral por 30 minutos. Parágrafo único. Reconhecendo o tribunal que o representado é indigno do oficialato ou que deva perder a graduação de praça, perderá ele posto patente, devendo cópia do acórdão ser enviado ao governador do Estado do Amapá. Título 7. Da competência recursal. Capítulo 1. Dos recursos em matéria civil. Seção 1. Da apelação civil. Artigo 279. A apelação e suas contrarrazões serão interpostas por petição dirigida ao juízo de primeiro grau e, se houver apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar as respectivas contrarrazões. Parágrafo único. O juízo de admissibilidade da apelação compete ao segundo grau. Artigo 280. Na hipótese da apelação não possuir efeito suspensivo, o apelante poderá requerê-lo desde que demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se evidenciar a partir de fundamentos relevantes risco de dano grave ou de difícil reparação oriundo da eficácia da sentença. Parágrafo 1º. Se a apelação ainda não houver sido distribuída, o apelante poderá requerer a atribuição de efeito suspensivo por petição escrita dirigida ao presidente do tribunal, a qual será autuada e distribuída entre os desembargadores componentes da Câmara Única. Parágrafo 2º. A petição deverá estar instruída com a prova da tempestividade da apelação, cópia da sentença e do recurso e demais documentos necessários à demonstração dos requisitos previstos no artigo 1012, parágrafo 4º do CPC. Parágrafo 3º. O relator do pedido do feito suspensivo ficará prevento para julgamento da apelação. Parágrafo 4º. Após a decisão, os autos do pedido aguardarão em secretaria para serem apensados ao processo principal. Parágrafo 5º. Ocorrida a distribuição, o pedido de efeito suspensivo deverá ser requerido nos próprios autos ao relator do recurso. Artigo 281. Da decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo, cabe agravo interno. Artigo 282. O relator decidirá monocraticamente a apelação quando ocorrerem as hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5 do Código de Processo Civil. Artigo 283. Distribuída a apelação, será aberta a vista ao Procurador de Justiça,
Se tratar de processo em que haja necessidade de sua intervenção pelo prazo de 10 dias, em seguida será o feito concluso ao relator, que, não sendo o caso de decidi-la monocraticamente, lançando o relatório nos autos, pedirá dia para o julgamento. Artigo 284, revogado. Artigo 285. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Pautados para a mesma sessão, terá precedência o julgamento do agravo.